Então vamos para a nossa aula de como pesquisar uma dúvida clínica, né? Um tema que vai ser frequente durante a residência, Com principalmente certeza, Má. de clínica médica, né? A Uhum. gente trouxe aqui alguns motivos de dúvidas que podem surgir durante a residência, Sim. principalmente em relação a raciocínio diagnóstico. Isso Uhum. vai ser uma aula só específica. Isso, aí a gente deixou para o final, né? Aí o João já é um contexto extremamente diferente, né? Tanto de Uhum. coleta de dados, e aí dessa coleta de dados a gente fazer realmente raciocínios em cima para chegar num diagnóstico, né? Isso. Mas outras duas coisas que aparecem com frequência são tomada de decisão, Uhum. a partir de um diagnóstico, de um contexto difícil, de um caso muito complexo, né? Normalmente aqui é quando a gente tem realmente que usar as ferramentas que a gente tem para procurar e achar uma resposta sobre o caso para a gente tomar a conduta, né? Isso. Escolher a melhor Uhum. terapia, onde internar o Exato. paciente, coisas assim. E o terceiro passo é avaliar a gravidade e prognóstico. Saber a história da doença também, a gente tem que saber como pesquisar. Com certeza, Má. E aí eu acho que entra aqui, né? O que a gente mais vai comentar hoje das ferramentas que a gente tem, de como que a gente faz esse processo de Uhum. procurar uma resposta, né? Vai ser com relação à tomada de decisão, né? Que eu acho Isso. que isso que é legal. Uhum. Para começar, não é fácil, né, Má? Eu acho que principalmente quando a gente está na residência, a Uhum. gente está começando, a gente está saindo daquele mundo do internato, onde a gente tem muita, mas muita supervisão mesmo. Uhum. A gente cai na residência para começar a ter que responder por conta própria as coisas às vezes, né? Isso, e que a gente aprendeu muito como que são os casos típicos. E daí a Exato. gente cai no mundo real e o paciente não tem só um Uhum. diabetes, ele tem toda uma vida, todo um monte de internação, um monte de Exatamente. comorbidade, e é nesse Pacientes campo. mais complexos que às vezes até saem da evidência, né? Isso. Então, ó, primeira coisa, a gente tá aqui no D0, a gente tá falando com pessoas que estão indo pra residência, lógico, de maneira geral, todo mundo, né? Mas pessoas que estão indo pra residência, então já saibam, assim, a gente vai encontrar casos complexos na residência, a gente vai encontrar casos complexos na vida, a gente não vai ter experiência sobre tudo isso, né? Nossa Uhum, experiência uhum, entrando na residência ainda é muito inicial, a gente uhum. vai começar a formar essa ideia de como investigar as coisas, de como procurar, então é normal a gente ter certas inseguranças e certa incerteza sobre esse processo no início, né? E além de tudo isso, a gente está na residência que toma muito do nosso tempo, Uhum. então acaba sobrando pouco espaço ali para a É, mano. gente ter como pesquisar. Então, Exatamente. essa aula aqui cai para você ter ali o atalho. E essa é uma coisa boa, né, mano? Porque é situações diferentes, né? Quando você tá no R1, você começa a procurar as coisas de um jeito, né? Muito, para mim era muito baseado nos casos que eu via no dia a dia e quando eu Boa, tinha um pouquinho de tempo, né? Porque às vezes não boa. tinha. Uhum, E no R2 eu acho que isso ficava mais complexo, né? Não só uhum, nos casos que tinha no dia a dia, uhum. mas também para responder muito dúvidas dos R1s, né? O Isso. R2, ele gera essa parte de conseguir administrar as dúvidas dos R1s também, e aí ele parte dele e fazer essas pesquisas para responder no dia seguinte, o que é normal, né? Aquele, vamos estudar e amanhã eu te digo É, como é, fazer, né? acho que a gente tem que aprender a falar isso. Não tem como, né? Com certeza. E a gente trouxe aqui uma abordagem de como individualizar esse estudo com base no caso específico, Uhum, né? sim, Então, uma coisa que a gente estava discutindo um pouquinho antes era de saber o que, que a gente está procurando isso. e ver se o que a gente achou de evidência se aplica ao nosso paciente. Dá para dividir nessas duas partes, né? Então, Uhum. eu reconhecer o meu problema Isso. e eu saber o que, que eu quero perguntar, porque Uhum. se não tiver problema, eu não sei o que eu quero perguntar e eu não vou achar a resposta, né? Isso. E segundo, se eu acredito naquilo que eu achei depois, né? Boa. Então, fiz o processo de pesquisa e aí eu vou pensar comigo mesmo se aquilo se aplica realmente ao meu problema, né? Então, Uhum. é quase uma dupla checagem, aí, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente. E daí, se a gente acha uma evidência, existe um método de você fazer a análise dessa Uhum, evidência. sim. Então, por exemplo, eu estou vendo a gente tem até no guia, né? A gente estava olhando Procurando um, algumas coisas, né? isso, procurando algumas coisas que exemplificam o que a gente vai tratar aqui. Então, a gente tem um artigo, por exemplo, de acetazolamida na insuficiência cardíaca. Uhum. Então, a gente achou esse artigo. Vamos analisar como ele é. E essa análise pode ser feita em 4 passos, que é uma abordagem bastante conhecida, que é a abordagem PICO. Ótimo, Má. E aí vamos falar a abordagem pico, né? Que é Uhum, um anagrama aí, a gente vai pegar cada uma dessas letras que significa uma coisa. uhum. E aí, começando pela letra P. O que que é a letra P? A P é a população. Então, Uhum. qual que foi a população estudada? Não só o número, mas qual que era a idade, quais eram as comorbidades. Sim, Aquela tabela 1 do artigo. exatamente. Aquilo que a gente tem que olhar com carinho e ver se aplica ao paciente nosso em questão, que gerou o problema e a gente está procurando a dúvida, né? Perfeito. Aí a gente vai para intervenção. Uhum. Né? Então, nesse artigo que a gente discutiu, foi o uso da acetazolamida. Sim. Então, em que dose, por quanto tempo, Uhum. o que foi retirado, o que
foi colocado. Às vezes a gente fala em intervenção, né? A gente pensa em uma coisa só, né? Uhum, Como no caso, só acetazolamida. Mas uhum. não, acho que tem todo um contexto do protocolo do estudo, né, com relação à intervenção, para ver se realmente aquilo que eu vou fazer, aquela intervenção que eu estou pensando, está certo ou não, né? Ou se eu preciso de Isso. mais alguma coisa associada, né? Isso, perfeito. E daí o C é de comparação. Uhum. Normalmente a gente está falando, né, de ensaio clínico, e Sim. então vai ter o grupo intervenção e o grupo comparação. Comparou com placebo, comparou com outro Uhum. diurético, porque daí na hora da gente analisar o desfecho, que é o outcome, que é a última parte, Uhum. a gente vai ver as nossas alternativas para julgar para o nosso paciente se a gente vai usar alguma delas. Justo. E é bom, né? Acho que é ok estruturar inicialmente, a gente estrutura o pico mesmo, serve Uhum. para a gente lembrar, sempre quando a gente for procurar, a gente lembrar, ter isso na cabeça. Então, o pico, né, população, intervenção, controle e o desfecho, né, que é o outcome. E a partir disso, a gente usar de ferramentas, né, Uhum. para fazer a pesquisa, né? Porque senão a gente não acha nada. Isso. E já queria abrir aqui, tá, Ama? Hum. Tomar um certo cuidado, porque a gente tem uma grande tendência de fazer isso diretamente lá no Chrome, no Google. Uhum. Então a gente joga direto no Google a nossa dúvida e já espera um monte de resposta. Uhum. E aqui tem que tomar um cuidado, porque o Google é uma ferramenta de pesquisa que vai pesquisar em qualquer lugar do mundo. Assim, ele não é específico de evidência clínica, né? Sim. Então, ele pode apresentar resultados muito bons de primeira, dependendo de como que foi feita a minha pergunta, Uhum. ou ele pode apresentar resultados muito amplos que não têm um nível de evidência muito bom, né? Exato. Então, ele não filtra. Uhum. Então, tem que tomar cuidado. Algumas vezes ele vai funcionar, mas não acho que é a primeira ferramenta que a gente tem que levar em consideração para fazer as perguntas certas, né? Exatamente. É por isso que a gente tem também, né, diretrizes, revisões sistemáticas, que existe todo um estudo de especialistas que Uhum. trazem para a gente as principais evidências. Ou Sim. deveriam trazer, né? Isso é importante, né? Deveriam trazer, né? Sim. Principalmente de sociedades grandes e bem renomadas, né? A gente tem uma tendência grande de confiar, Uhum. mas tem que lembrar que são especialistas que estão fazendo esses guidelines, principalmente, Uhum. né? Quando estou falando de diretriz de guideline mesmo. Uhum. E pode existir algumas inconsistências com relação à interpretação da evidência. Isso. Quando a sociedade é muito grande, quando a sociedade é muito renomada, isso se torna mais difícil. E a gente tem uma grande tendência de acreditar, né? Uhum. Então, a gente geralmente usa, né? Só para citar aqui alguns exemplos para o Uhum. pessoal ficar mais habituado. Ótimo. Sociedade Europeia e Americana de Cardiologia são sociedades que geralmente trazem evidências boas que a gente segue. No Uhum. Brasil, a Sociedade Brasileira de Diabetes traz diretrizes que são bastante confiáveis. E daí Sim. é legal de ser brasileiro porque vai ser adaptado para o nosso Uhum. público. O Ministério da Saúde faz um protocolo e diretrizes terapêuticas também. Então, Uhum. muito do campo da infecto a gente usa lá. Exato, né? Porque isso muda de país para país e aqui a gente tem doenças mais prevalentes do que em outros países e é bem interessante pegar esses documentos, né? Isso. E daí de revisão sistemática, a Uhum. gente tem também uma que eu gosto, quem me ouve no podcast sabe, da Ah. USPSTF, que é muito para medicina Sim. preventiva, Uhum. né? Mas também a base da Cochrane, que É. a gente até queria falar um pouquinho melhor aqui, né? Que normalmente é a base, né, de revisões sistemáticas que a gente acaba mais fazendo uso, que a gente tem mais contato mesmo, né, Mar? Uhum. Quando a gente, acho que é importante, né? Quando a gente está falando de pesquisa, de guidelines, diretrizes e revisões sistemáticas, a gente tem que ter ferramentas para achar as mais relevantes, né? Uhum. E isso é importante de saber como usar essas ferramentas. Cada ferramenta vai ter um certo filtro, né? Então, começando aqui pelo PubMed, que é a ferramenta de busca literária que a gente mais usa, Uhum. ele tem os filtros lá. Então, tem filtro de Sim. diretriz, tem filtro de revisão sistemática. E a gente normalmente vai começar com a nossa pergunta lá na ferramenta de busca do PubMed, e aí a gente vai fazer esse filtro justamente para diretriz e revisão sistemática e torcer para achar alguma coisa, né? Isso. Vou pedir aqui para o pessoal da direção já colocar, se for possível, colocar o meu computador, a tela do computador, que eu só vou mostrar rapidamente aqui como que funciona o PubMed, né? Que é a ferramenta de busca que a gente vai mais usar. O Fred me diz aí se tiver tudo certo. Tranquilo, Fred? Então, ó, gente, se eu digitar aqui, ó, PubMed, eu já tenho o link, mas esse é o link do PubMed, e a gente já cai aqui na página de busca deles. Tem como fazer uma busca mais avançada, mas eu acho que não vai ser nosso intuito aqui Não. explicar essa busca avançada, né, Má? Mas o que é importante aqui, né? A partir da nossa pergunta, né, com base no pico ali que a gente falou, Uhum. a partir da nossa pergunta, a gente ter palavras-chave que sejam mais genéricas, não precisa ser nada específico. Então, se você for usar um medicamento, usa o princípio ativo e não O comercial, não o né? comercial, exato.
E você ir concatenando cada palavra-chave da sua pergunta para você conseguir filtrar um pouco os resultados. Uhum. Porque assim, se você não for algo específico aqui, se você não afunilar as suas respostas, vai aparecer 30 mil resultados e você não vai saber o que é importante, né? Exatamente. Você vai acabar perdendo tempo, né? Que a gente não quer também. Exatamente, né? Às vezes a gente tem que fazer umas pesquisas mais rápidas, né? A gente Uhum. tem que se acostumar com isso, tornar isso de uma forma mais automática para a gente ter respostas mais rápidas, né? Isso. Lógico que isso não é um processo simples. Uhum. Mas, eu só peguei aqui um exemplo, tá? Aí eu abri aqui já com a pesquisa do PubMed, eu peguei um exemplo que a gente viu em um artigo aqui que revisou um pouquinho de como fazer uma pergunta clínica, Uhum. né? E esse artigo ele deu o exemplo, né? Então, eu quero saber com relação a tratamento de osteoartrite e desfecho associado à osteoartrite. E aí eu peguei aqui, então, eu coloquei osteoartrite como a minha doença, né? Então vamos Sim. dizer assim, uma população, né? Eu peguei a minha intervenção, que era saber se glucosamina e condroitina era melhor do que anti-inflamatório, que seria aí o meu controle, com relação ao controle de dor. Uhum. Eu não coloquei aqui na pesquisa o controle de dor, mas eu Uhum. coloquei osteoartrite, glucosamina, condroitina e anti-inflamatórios. Uhum. Cada uma dessas partes separadas do END, que é o Aham. conectivo, né? Como se fosse o E. Isso. E em letra maiúscula, porque tem que ser em letra maiúscula para a ferramenta ela conseguir identificar que eu Identificar quero, quais são os termos. que eu quero concatenar as Isso. coisas, né? E aí a gente pesquisa, Mai, ó, de cara aqui já aparece 258 resultados, tá? Vou ler 258 resultados? Claro que não. Não, exato. E aí se a gente pegar aqui no filtro na esquerda, a gente tem tipos de artigo. Uhum. E aí o que a gente quer é justamente meta-análises e revisões sistemáticas, né? Uhum. E se tiver, eu vou botar um guideline aqui também. Então deixa eu ver se tem guideline. Eu acho que não tem aqui. Não tem guideline. Então aqui eu já começo, aí eu já filtrei, me deu 26 resultados. Beleza. Aí eu vou abrir rapidamente, vou ver o resumo de cada um dos artigos e vou ver se aquilo ali está, de certa maneira, respondendo o que eu quero. Isso, e daí lembrar, de novo, né, lá do começo. Normalmente a gente faz essa pesquisa porque a gente já tem um paciente ali na nossa frente. Então a Isso. gente já pode ir guiando a busca do nosso artigo para um que estudou uma população semelhante ao nosso paciente. Então aí a gente já consegue filtrar também. Exato, dá para ser específico, né? Mas porque aqui Isso. eu fui muito amplo, eu coloquei osteoartrite, né? Exato. Mas às vezes eu quero uma situação um pouquinho mais específica e vou adicionando alguns termos com o conectivo END, É um normalmente. paciente só de joelho, e daí você tira o Isso, quadril. exatamente, né? Existem outros contextos. Isso. Aí eu fiz outra, só para mostrar pro pessoal aqui, mas eu fiz outra mais rápido, tentei ser um pouquinho mais específico. Que essa foi uma pesquisa que eu já fiz no meu dia a dia. Aí o que eu coloquei? Coloquei, ó, intubação, conectivo END, etomidato, conectivo END, ketamina, tá? Que essa é a polêmica da intubação que a gente A teve gente já falou também disso, né? já falamos no guia, tem um pouquinho sobre etomidato, ketamina na intubação. E aqui, ó, como eu já fui um pouco mais específico e também porque não tem um grande número de estudos, né? Eu peguei 4 resultados a hora que eu filtrei em meta-análise e revisão sistemática. E aí, de primeira, já apareceu aquela famosa meta-análise de 2022 que gerou todo o bafafá do etomidato e da ketamina. Mas esse foi um meio de, na época, eu fazer a pesquisa do que estava acontecendo na literatura, né? Então, comecei de uma maneira mais ampla e aí eu fui afunilando aqui. Perfeito. E aqui, Cauê, a gente queria trazer também um outro jeito de fazer pesquisa, que é usando a inteligência artificial a nosso favor, né? Isso. Aqui a gente já entra numa coisa que a gente começou esse ano, tá? Tá. Esse ano a gente está falando bastante com os residentes, a gente está mostrando essa ferramenta para os residentes, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar certos cuidados, assim Claro. como qualquer ferramenta, mas é uma coisa que ajuda bastante, principalmente quando a gente sai desse mundo que tem uma evidência fácil de achar, vamos dizer assim, e que principalmente tem evidências boas, né? Então, estou dizendo aqui principalmente de ter diretrizes, de ter meta-análises e revisão sistemática, ou às vezes até artigos bastante citados, randomizados, ensaios clínicos randomizados, tudo certinho, né? O Open Evidence, que é essa ferramenta que a gente está mostrando mais para os residentes agora, é uma ferramenta de inteligência artificial, é um modelo de linguagem de grande escala, como se fosse o chat GPT mesmo. Então, é um chat e é um modelo de linguagem de grande escala, que ele faz o quê? Ele é treinado para quê, na verdade? Diferente do chat GPT, que a gente já tem até episódio sobre inteligência artificial, né? Ele não usa uma grande base de dados da internet. Ele usa uma base de dados específica de literatura médica para trazer respostas para a gente. Então, ele filtra bem melhor do que o chat GPT. Sim. E qual que é o legal dessa ferramenta? Eu abri aqui para o pessoal ver. Vai ser como se fosse o chat GPT, então você vai ter um prompt, que é aqui, faça uma pergunta para ele, né? E quando você faz uma pergunta, eu vou pegar uma pergunta pronta aqui já,
mas você pode digitar qualquer pergunta, que você pode ser até um pouco mais genérico, vamos dizer assim, e digitar a pergunta completa, não precisa ficar usando conectivo nem nada, mas ele vai te dar uma resposta. Uma resposta baseada na literatura que ele já tem conhecimento, né? Daquele pré-treino que a ferramenta já fez. E o legal dessa ferramenta é que ele traz, ele fala, ele te responde, e cada frase já vem com um resultado referenciado. Né? Putz, isso é muito bom. Aí você clica ali, aí você se aprofunda, e isso daí é legal, né? Isso que é importante, porque assim, como qualquer ferramenta pré-treinada de inteligência artificial, pode existir um pouquinho de alucinação. Quanto mais específica a ferramenta, menos alucinação a gente tem. A alucinação quando ele fala uma coisa que não existe, na verdade, né? Então, é importante você ler, né? Você ver a resposta, porque ele facilitou a sua busca, mas eu acho que é importante sim você ver cada frase referenciada e dar uma clicadinha ali, pelo menos, para você dar uma breve leitura. Né? Eu acho que aqui ele entra muito no... Não sei por onde começar. Vamos aqui que eu vou achar alguma coisa. Entendeu? E daí você começa a ver os principais artigos, as principais referências, quais são as sociedades que falam sobre o assunto que você está pesquisando, e daí você consegue fazer uma pesquisa melhor também, né? Eu acho que é isso mesmo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tava com os residentes, eu acho que já tem umas 2 semanas, a gente tem uma trombose de catéter venoso central, e aí os residentes perguntavam, e aí, anticoagula ou não anticoagula? Aí eu falei, não sei, assim, eu nunca li nada sobre, inclusive eu já procurei uma vez e vi que não tinha muita evidência sobre, não tem coortes, não tem ensaios randomizados, não tem diretriz, não tem revisão sistemática, não tem. E aí o que eu fiz com eles? Na hora eu sentei, abri o Open Evidence e falei, vamos lá, vamos perguntar aqui, devo anticoagular um trombo de catéter em pacientes que têm catéter de curta permanência? E aí ele me deu algumas referências, eu fui lá no momento, abri as referências com os residentes e a gente ouviu uma resposta. A questão era, não tinha uma resposta muito boa, mas eu encontrei uma sugestão e a gente fez. E eu acho que faz parte. Faz parte. E é importante a gente falar isso também para quem está começando a residência, né? Às vezes a gente não vai achar a evidência que se aplica exatamente ao caso que a gente tem na nossa frente. E estando no ambiente da residência, a gente vai ter especialistas, a gente vai ter chefes, a gente vai ter alguém que é mais experiente do que a gente. Com certeza. Para poder trocar uma ideia e saber como sair desse buraco que a gente tá. Isso é verdade. E assim, mas para qualquer coisa, né? A gente tem que se munir de pessoas boas, de referências do nosso lado, e a gente tem que perguntar, né? A gente teve até uma aula muito boa do Rafa aqui de ontem, né? Que falou justamente sobre um pouquinho sobre o residente ter voz, sobre tirar dúvidas, sobre falar. E eu acho que a gente tem que ser premonitivo nessas horas. Pô, já tô vendo que isso aqui tá saindo do padrão, não tô vendo muito bem, tô preocupado com o meu paciente, já busca uma referência, já busca um especialista, bate um papo, porque às vezes até o especialista, ele fica na dúvida do que é melhor para o paciente, porque depende muito daquele paciente individualmente, né? Do que a gente vai fazer para aquele paciente individualmente. Exato. E daí, aqui também a gente tem um espaço disso no TDC, né? No guia, a gente tem a seção lá de comentários. Muitas vezes o pessoal faz uma pergunta assim que pega a gente na rasteira, né? Mas é aí que a gente cresce também. E outras pessoas podem comentar junto, opinar se já viram um caso semelhante, se já tiveram essa dúvida e como se saíram dessa, né? Sim, com certeza. Então, o guia acaba cobrindo um pouquinho também de todas essas etapas que a gente falou. Exatamente. E a gente faz, assim, tudo isso que a gente falou aqui, né? A gente faz um pouco com o guia também. Acho só uma coisa, mas a gente esqueceu de falar um pouquinho da ferramenta UpToDate, que é muito famosa, né? Acho que vale a pena entrar aqui do quando que a gente acaba usando o UpToDate, né? Acho que a maioria de nós acaba usando realmente mais o PubMed, essas maneiras de pesquisas que a gente faz, né? E depois vai evoluindo com relação ao nível de evidência. Então, sai às vezes da diretriz, sai da meta-análise, vai para o ensaio clínico randomizado grande, né? Bem referenciado, bem estruturado, bem feito, com resultados bons. Mas o UpToDate é muito bom para começar também, né? Principalmente quando a gente não tem um guideline de uma diretriz boa sobre um assunto ou quando a gente não tem revisões sistemáticas boas, né? Porque revisão sistemática e meta-análise depende muito dos estudos que estão entrando nelas, né? Isso. E aí o UpToDate para começar é bom. Às vezes eu pego uma doença, eu pego um problema que eu estou vendo ali no dia a dia, procuro e vejo o que o especialista que redigiu aquele tópico tem para falar, né? Exato. Ali também tem muito fluxograma diagnóstico, dá para aprender bastante com o UpToDate.
UpToDate. É uma ferramenta que é mais americana e uma bastante semelhante à do BMJ Best Practice. Você falou, né, Max? Você usa mais, né? Eu achei bem legal também. Então, ela é paga, assim como o UpToDate também é pago, Sim, né? sim. A do BMJ é paga, mas tem umas sessões que são gratuitas, dá para dar uma olhada. Então, tem, por exemplo, lá a exacerbação de DPOC e você pode ir colocando algumas comorbidades que o paciente tem Pô, e legal. outras coisas que você tem que se atentar para não ficar só ali na exacerbação de DPOC, Um sabe? pouquinho mais interativo, né? Isso, um pouquinho mais individualizado também. Legal. E aí, o UpToDate é importante falar, né? Que mesmo aqui no Brasil, a gente tem, acho que é importante, dependendo de onde os residentes estão indo fazer a residência deles, em qual hospital, tem hospitais que fornecem o UpToDate, né? Então, assim, chegou no seu hospital, procura saber se fornece, né? Para não ter que pagar se for realmente a vontade da pessoa, né? Exato. Eu acho que outra ferramenta só, que eu queria mostrar, que é a Cochrane, que a gente não falou, né? Que é a database, né, de revisões sistemáticas que a gente tem aqui, então a revisão sistemática deles, e vai ser a mesma ideia de procura. Eu abri a mesma coisa que eu tinha aberto no PubMed aqui pro pessoal, eu abri com relação ao osteoartrite, o uso de glucosamina e condroitina e anti-inflamatório, e aí eles vão procura na database da Cochrane, né, de revisões sistemáticas, e aqui na aba a gente tem 10 revisões sistemáticas, por exemplo. Então, com relação a essa pesquisa, eu recebi 10 revisões sistemáticas aqui. Aqui não vai me dar guideline, nem nada disso. Vai dar mais revisão sistemática. E tem uma ferramenta da Cochrane que é legal, quando você pesquisa, que é o Clinical Answers, que eles fazem, né? Que é basicamente assim, tentando responder sua pergunta, ele te dá uma nova pergunta. Então, eu procurei isso de osteoartrite, condroitina e anti-inflamatório. Ele me deu uma pergunta aqui que fala: como que condroitina altera o desfecho de pacientes que têm osteoartrite? A hora que você clica aqui, ele tenta te dar uma resposta baseada em revisões sistemáticas. Então, é bem legal essa ferramenta. Ele tenta simplificar a sua leitura, né? Para você não ter que ler 10 revisões sistemáticas, ele fala, ó, a resposta parece ser essa aqui. Sim. Mas, lógico, de novo, né? Tem que ver as referências, Leia tem que da ler um onde pouquinho está mais. vindo a informação, né? Exatamente. Tá certo. Acho que a gente deu bastante opção aqui, né? Vai ser uma coisa sempre muito individualizada, mas também tendo o caso, tendo a pergunta que você precisa resolver, eu acho que as evidências também dizem isso. É um dos melhores jeitos de se manter atualizado. Sim. E aprender um conteúdo novo também. Com né? certeza, com certeza. E tem que ir atrás, né? Mas se você tem um problema, não pode deixar esse problema passar. Vai lá, vai atrás, pergunta, responde, porque é assim que a gente começa a formular conhecimento também. Sim, né? sim. Com certeza. E mesmo se você achar que já sabe, dá uma olhadinha, vê se as bom, coisas não mudaram, né? Exatamente. A gente tem que se atualizar constantemente. Às vezes vale a pena revisitar. Já mordi muito minha língua, tá? De falar uma coisa que eu estava claramente desatualizado e o residente falar assim: não, Cauê, mas eu vi uma coisa aqui recente, é assim. Aí o que você tem que falar? Pô, vou me atualizar e depois eu te falo. É isso é normal. Acontece sempre. É. Boa. Fechou, Má? Fechou. Tranquilo. O que vem depois agora? Agora vem Fred. Frederico Amorim falando de Vai falar de antibiótico. Essa aula inovadora, tá? A gente pegou muito no pé dele ano passado, porque ele inovou nessa aula e a gente falou, pô, a gente vai ter que subir o nível, tá? Ah, é? Eu tô ansiosa, então. É boa. Vamos ver. Vamos lá, então. Bora.